Oi, gente, eu sou a Pamela Leone e eu vim aqui contar para vocês como foi a oficina que a gente fez pelo Canto Educa, que foi de triangulação e respiração, técnicas de palhaçaria. Vou tentar resumir, ela foi bem mais prática até do que as outras, a gente fez exercícios e foi bem legal, a gente pôde se assistir e entender um pouco mais de uma forma bem precisa do que eu estava falando. Por mais que as pessoas tenham experiência já com isso, é legal a gente seguir praticando, muitas vezes de uma forma rígida, para que depois ela se torne mais orgânica conforme a gente improvisa, conforme a gente faz as nossas performances como palhaços e palhaças. Vou trazer um pouco para quem não estava lá o que foi isso. Eu introduzi falando sobre, né? Eu fiz uma reflexão sobre essa importância desse princípio que é a triangulação na palhaçaria. A triangulação é o recurso que a gente usa de abrir a cena olhando para o público, olhando para aquilo que a gente está jogando em cena, seja uma outra palhaça, um outro palhaço ou um objeto, um outro elemento que esteja em cena e o público. Então a gente abre a cena e a gente comunica o como que aquilo está nos afetando. É também um momento em que a gente faz um comentário físico sobre aquele acontecimento, em que a gente deixa que o nosso estado se amplie, que a gente, com o apoio do olhar do público, se transforme. Então esse é um caminho que na palhaçaria é muito usado para que a gente tenha uma performance que gere conexão com o público, que a gente não precise olhar para todo mundo, mas que uma pessoa que esteja curtindo, que que dá uma risada, a gente estabelece conexão visual com ela e a gente já tem uma conexão maior com todo o público a partir disso, né? E então a gente se utiliza dessa conexão para se revelar, para respirar, para soltar o ar, para criar um espaço, para criar uma humanidade maior. A gente se revelar. É muito comum nas oficinas de palhaçaria que quem está de fora ministrando vá dando sinais pedindo para olhar para o público, né? Pedindo para triangular. Que é nesse momento então que o palhaço, a palhaça aparecem, que a gente para de fazer uma coisa e mostra como que aquilo está reverberando na gente. Então eu trouxe um pouco disso para a nossa oficina. Além do mais, trouxe também a importância da triangulação do ponto de vista da simplicidade do jogo, o quanto que já é em si um jogo, o quanto que a gente pode ter como aliado para não ir para aquelas megas construções de cena, aquilo que só tá na nossa cabeça e que não gera conexão com o público, mas sempre, pelo menos, partir do simples, de jogos de triangulação, por exemplo, em que em dois ou em um, sendo dois palhaços, por exemplo, que olham um para o outro, olham para o público, vão mostrando o que está se passando com eles, o que eles pensam um sobre o outro, ou sobre uma situação, ou então se é uma figura só. Eu, por exemplo, que faço meu espetáculo sozinha, eu vou jogando com os elementos que eu tenho em cena e aí eu mostro para o público o que eu penso sobre aqueles elementos, o quanto eles são importantes para mim, conforme eu vou interagindo com os objetos e olhando para o público e deixando crescer cada vez mais o quanto que eu gosto daquelas coisas que eu tenho em cena ou não gosto. Então é esse o jogo que a gente faz. Também é uma forma da gente mostrar o que a gente planeja construir. Então a gente não chega e pá, realiza algo. A gente constrói, a gente faz um jogo gradual, em que a gente vai mostrando o que a gente planeja, quais são as nossas ideias, quais são as nossas sensações, vai criando uma expectativa, vai fazendo com que o público fique com a gente curioso para o que a gente vai fazer, querendo ver algo acontecer e aí a gente realiza. Então é também a partir da triangulação que a gente vai contando para o público o que a gente está construindo, né? Então a gente deixa crescer, por exemplo,
uma sensação, então um desejo por comer algo que está ali, vou triangulando com o bolo e o público, e deixando que o desejo pelo bolo vá crescendo cada vez mais, e vou contando para o público o que eu estou pensando em fazer até a hora que eu ataco o bolo, né? Mas também pode ser construído muita coisa nesse antes, né? O jogo é o principal, ter jogo, né? Ter uma situação que seja um estofo que sustente a ação, né? Também é uma forma de colocar uma lupa em alguma coisa. Então, o público só vê o sapato da palhaça, minha parceira, a partir do momento que eu vejo. Então, a gente faz um foco preciso para o que a gente quer mostrar, olhando para o sapato dela e olhando para o público e mostrando o que eu penso do sapato dela a partir da minha respiração, da minha expressão, da minha corporidade. O público vai começar a entender o meu ponto de vista. Eu posso olhar várias vezes, eu posso olhar também cada vez para uma parte do figurino dela. E aí isso já é um jogo, já vão começar a dar risada do meu julgamento sobre a roupa dela, da reação dela ao meu julgamento, da minha reação à reação dela. Então a simplicidade é a essência assim do jogo, da palhaçaria. Então a triangulação é uma ferramenta necessária da gente estudar, da gente praticar, da gente brincar no nosso dia a dia mesmo, de fazer isso, da gente colocar para nós um exercício cotidiano de triangular com coisas em casa, considerando que, por exemplo, a arvorezinha é o público, para começar a ficar orgânico, né? Ou então observar como que as crianças fazem isso naturalmente, os bebês olham para a mãe, olha para o que quer, começa a fazer isso de uma forma que tem um tempo muito preciso, muito justo, que é super legal de observar. Enfim, esse é um treino que duplas, trios podem ter, ou por exemplo, antes de entrar em cena, para fazer sua intervenção, é o jogo que você faz com a sua dupla, um improviso com os objetos que tiverem ali, as coisas que tiverem à disposição, o próprio figurino, e um jogo de triangulação que seja bem preciso, começar a aquecer os mecanismos que são os princípios, né? E a respiração nisso tudo é um algo a mais. A respiração, ela vem como aquilo que vai conectar ainda mais, necessária, porque se a gente não respira, a gente não oxigena, a gente fica mal, né? A gente fica mal em cena e fica mal porque não fica menos inteligente, né, para estar ali. E é muito comum, a gente prende o ar nesse momento do nervosismo que é a apresentação. Então é muito importante, nossa, e demora pra gente lembrar de que a gente precisa ir soltando ar, ir respirando durante a cena. E se isso tiver aliado às nossas ações, melhor ainda. Então a gente soltar o ar quando a gente finaliza algo, a gente soltar o ar ampliando a nossa sensação, revelando mais da palhaça, a gente respirar antes de começar uma coisa nova, a gente prende o ar quando a gente fica tenso com alguma situação, chega uma personagem que me amedronta, eu triangulo sem respirar naquela hora, até que eu resolva, e aí eu solto o ar. Então é fundamental também a gente aliando a respiração à triangulação. Não esquecer de soltar o ar, ampliando a nossa sensação, para comunicar de verdade no corpo aquilo que a gente quer, e não só tá na nossa cabeça ou na nossa fala. Nossa, tô nervosa, nossa, que bom tá aqui, mas o palhaço está completamente nervoso, a gente vê que ele está sem respirar, o corpo dele está contando outra história, então a gente não acredita. Então é muito importante que a gente traga isso para o nosso corpo, né? Palhaço é corpo. É se afetar, é ser deformado pelas sensações, então a respiração ajuda muito a gente a fazer isso. E todos os sons também que podem vir numa respiração, né? A gente se encontra, se quiserem me sigam
no YouTube, no Facebook, no Instagram, Cia Laleone, tá bom? Beijos!